Você encontrará neste livro os resultados de inúmeras pesquisas realizadas por surdos, preste atenção, inúmeras pesquisas realizadas por surdos e ouvintes em nosso país. Dr. Antônio Carlos da Rocha Costa, Dr. Fernando Capovilla, Dr. Vilmar da Silva, doutora Márcia Campos, doutora Mariana Stamp, doutora Ronice Quadros, mestra Débora Vanderlei, mestre Edivaldo Costa, mestra Érica Silva, mestre Fábio Silva, mestra Lisiane Malman, mestra Maria Salomé Dalan, ela eu já sei que fez doutorado, as outras pessoas aqui que tinham mestrado não tenho certeza, eu acho que a Débora já concluiu o mestrado dela também, mestre Rundes Nobre, mestra Valquíria Rafael, dentre muitos outros. Ao estudar esse livro, você será capaz... Aqui, o que está dizendo aqui? Está dizendo que é o seguinte, que a gente não tirou isso aqui da cartola, tá? Tudo que está sendo ensinado nesse livro aqui é um ensino que está sobre os ombros de gigantes. Ou seja, existem dezenas, centenas, milhares de pessoas em todo o mundo que utilizam, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, talvez centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que utilizam a escrita da língua de sinais. Esse sistema de escrita é usado em para escrever mais de 62 línguas de sinais no mundo todo. Chegou ao Brasil em 1996. Talvez você nem nunca ouviu falar. Alguém talvez tenha dito para você que não funciona, tenha dito para você que está em desenvolvimento, que não está estável ainda, que não fundar e tal, e quem falou isso aí está desatualizado, tá? Independente de quem foi. Ó, vai ser da língua de sinais, você vai ser capaz de ler e escrever qualquer sinal e qualquer texto em Libras, diretamente em Libras. Aqui, essa página que eu mostrei foi a página 175. Aqui é muito legal essa história, porque é uma história com personagens surdos, personagens ouvintes, que a gente vai chegar lá, a gente vai ler essas histórias. Mas, além disso, aqui no começo do livro tem a própria dedicatória do livro, que eu vou ler mais à frente com vocês. A gente pulou a leitura dela, porque eu quero mostrá-la na prática, quando a gente já estiver lendo alguns sinais escritos. Aqui tem uma poesia escrita diretamente em Libras, é uma poesia, um poema que eu fiz junto com a Raquel, minha esposa que é surda. A Raquel é poetisa, ou poeta, como algumas pessoas dizem também. Aqui tem os agradecimentos do livro. Eu vou folheando aqui para você ver que os agradecimentos do livro, eles são agradecimentos completos, escritos totalmente em Libras. Então, para quem acha que não tem como escrever a Libras, está aqui a prova total de que funciona e de que é capaz de ler e escrever qualquer coisa. Inclusive, aqui eu vou ler agora em primeiríssima mão um trechinho em que fala justamente sobre os ombros de gigantes. Primeiro, eu vou ler o trecho disso em português e depois eu vou voltar aqui e ler a parte em escrita da língua de sinais. E você vai poder acompanhar aqui comigo a leitura. Olha que interessante, né? Aqui, nos agradecimentos, eu cito o nome de muita gente aqui, a Raquel cita o nome de muita gente que contribuiu de forma direta ou indireta com a produção desse livro aqui, com as pesquisas que nós realizamos e tudo mais. E também, depois de ter citado esse tanto de gente, ter mencionado, inclusive, pessoas que serviram de referência bibliográfica do livro, ou dizendo que nós utilizamos as pesquisas de muitas outras pessoas para compor esse livro aqui, grupos no Facebook, enfim. No final a gente termina dizendo, em português, sobre os ombros de gigantes. Se você conhece essa citação, você sabe que ela é uma citação de uma frase atribuída a Isaac Newton, que é um importante físico que descobriu a lei da gravitação universal, a lei da gravidade, e ele disse que se eu conseguia enxergar mais longe, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Essa é uma citação muito importante e nós reconhecemos o trabalho de cada pessoa que veio antes da gente. Algumas dessas pessoas ainda estão entre nós, outras pessoas já partiram
e são pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da escrita da língua de sinais no Brasil e no mundo. Quero citar uma dessas pessoas, foi o Charles Butler, se eu não me engano o sinal do Charles é assim. O Charles Butler, eu e a Raquel tivemos o privilégio de conhecer ele numa feira que nós participamos, se eu não me engano, em 2013 em São Paulo, a Reatec, o sinal da Reatec assim. O Charles teve contribuições muito grandes para esse livro aqui, através das discussões em uma lista chamada de lista SW List, né? Que é uma lista internacional de discussão sobre a escrita da língua de sinais, que está disponível online, qualquer pessoa pode participar dessa lista, é uma lista gratuita. No livro a gente fala mais detalhes sobre essa lista, a gente interagiu de forma direta com várias pessoas que fazem ou fizeram parte dessa lista de transmissão, e o Charles Butler partiu ano passado, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler esse trechinho aqui, que fala justamente sobre os ombros de gigantes, mas na Libras, para explicar o que é esse conceito sobre os ombros de gigantes, ao invés de dizer só sobre os ombros de gigantes, ficou uma citação grande. Eu vou mostrar aqui para você o trechinho e eu vou ler essa sinalização aqui em seguida, tá? Vamos fazer assim, eu vou ler sinal por sinal, e aí depois eu volto e leio tudo, para você ver a frase completa. Então, primeiro sinal. Esse aqui, ó, é a página 18. Vamos lá. Eu não sei se está ficando tão nítido para vocês. Aqui, a câmera hoje não está focalizando com a perfeição que ela focalizou na nossa última live. Mas fica tranquilo, fica aqui comigo, ó. Aqui. Esse sinal aqui foi muito legal traduzir. Nossa, foi muito legal. Vamos lá. Aqui. Esse sinal aqui é muito massa de escrever também. A escrita da língua de sinais é um negócio fantástico, sou apaixonado, viu? Olha só. Agora, eu vou ler aqui 3 sinais que eles são bem parecidos um com o outro. Aqui, ó. Esse sinal e esse outro sinal. Se eu observar, eles são o mesmo sinal, só que tem uma mudança aqui no ombro. Assim, ó. Eu estou fazendo devagar porque aqui indica que é devagar, viu? E aqui. Mais um sinal aqui. Que talvez tenha ficado tão nítido desse daí para você, né? Vamos lá. Você vai entender daqui a pouco por que eu estou lendo esses trechos aqui com você. Esse sinal assim. Opa. Agora é esse daqui. Tô pegando meu cabelo aqui, esse.
Esse aqui ficou meio embaçado algumas coisas aqui na tela, né? Estamos terminando, viu? Fique tranquilo. De novo. Esse é assim. O próximo sinal aí. Ah, para quem participou da última live sabe que esse sinal é assim, né? A gente já tinha falado desse sinal. Aqui, estamos terminando, faltam pouquíssimos sinais. Ah. Agora eu vou mostrar aqui a frase completa e eu vou ler, sinalizando aqui a frase completa. Essa frase aqui. Para quem chegou agora, a gente está fazendo a leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E aí eu estava lendo um trecho da apresentação, que está lá mais ou menos na página 40. E então eu senti a vontade muito grande de reconhecer as outras pessoas do Brasil e do mundo que têm trabalhado avidamente pela difusão do sistema de escrita de sinais Sign Writing, que é esse sistema de escrita aqui. Eu voltei lá nos agradecimentos do livro, na página 18, que está lá em Escrita da Língua de Sinais, e eu li uma frase. Só que aí eu percebi que essa frase no português, a gente tinha colocado a frase só. E aqui, em Língua de Sinais, ficou grande. Por que ficou grande? Porque aqui foi necessário fazer uma expansão, porque a maior parte dos surdos provavelmente não conhece a citação sobre os ombros de gigantes. Então, vou ler aqui agora a sinalização. O que eu disse aqui foi: esta aqui é uma citação. Então, vou explicar aqui. Essa daqui é uma citação. Existem várias pessoas que são gigantes. Nós dois, ou seja, eu e a Raquel, o que nós fizemos foi estar sobre os ombros, ou subir nos ombros de gigantes. E o que significa? Que estar sobre os ombros de gigante, o gigante vai caminhando e você está lá, a gente estava lá, em cima dos ombros gigantes. Mas como assim gigantes? Então, vem esse sinal aqui, isso aqui. O que isso significa? Significa que as outras pessoas pesquisaram a fundo a escrita da língua de sinais. Elas criaram coisas. Elas inventaram, criaram coisas. Aliás, elas inventaram, tiveram várias ideias, né? Elas criaram coisas. E nós dois
estudamos isso a fundo, pesquisamos isso a fundo, e assim nós tivemos muitas outras ideias. E assim surgiu esse livro impresso. E agora vocês é que estão sobre os ombros de gigantes também. Bom, para quem acompanha já o trabalho da Universidade da Libras, você deve se lembrar de que eu categoricamente enfatizo que a Libras é Libras e o português é português. Na última live, inclusive, eu disse que eu ia mostrar na prática exemplos mostrando que a estrutura dessas duas línguas é diferente e independente uma da outra. E hoje aconteceu isso aqui. Você percebeu aqui a leitura sinalizada em Libras e alguns comentários que eu fui fazendo aqui dessa fala, né, do que é cada sinal, agora, quando eu fui traduzindo aqui para você entender, a estrutura é diferente. A lógica da Libras é uma, a lógica do português é outra. Percebe? Então, se você ainda está tentando fazer anotações dos sinais, ou porque você está aprendendo sinais, ou porque você pesquisa Libras, ou porque você está fazendo anotações aí de sinais que você está aprendendo, ou porque você é intérprete, está preparando uma interpretação, ou porque você é professora de Libras, e está fazendo sinais, anotando lá em português os sinais que você vai ensinar numa aula. Quando você escreve em português a Libras, você está usando a pior forma possível de registro da Libras. Por quê? Porque a Libras é diferente do português, são duas línguas separadas e independentes. E cada um desses pesquisadores, que eu li o nome deles aqui nessa apresentação do livro, e todos os outros que eu citei lá, junto com a Raquel, nos agradecimentos do livro, e todos os outros que você vai me ouvir falando sobre eles aqui ao longo da leitura do livro, e todos os outros pesquisadores que surgiram depois da publicação desse livro. A maioria deles, você vai olhar lá as referências bibliográficas, a primeira referência que tem lá, adivinha? Escrita de Sinais Sem Mistérios. Não é à toa que o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele tem sido adotado em escolas de surdos, tem sido adotado por professores de surdos, por professores de Libras, ele tem sido adotado em faculdades, universidades, pós-graduações em todo o Brasil, ele tem sido adotado inclusive em concursos públicos, dos mais diversos aqui no Brasil. Não foi nenhum nem dois, foram muitos e muitos e muitos. Lá no nosso site, se você acessar lá universidadesalibras.com.br, você clica lá em livro, você vai ver lá, eu mostrando. Aqui eu estou lendo aqui com você, mas lá tem um vídeo mostrando exatamente essas citações que fizeram. Muitas e muitas, e são incontáveis. E por que que tanta gente fala, por que que tanta gente usa a escrita da língua de sinais e você talvez nunca tenha ouvido falar da escrita da língua de sinais ainda? Como assim? No Brasil, quando a gente publicou esse livro aqui, já eram mais de 111 pesquisas sobre a escrita da língua de sinais. E ó, isso foi em 2015. De lá para cá, já surgiram algumas dezenas, talvez centenas de novos trabalhos sobre a escrita da língua de sinais. A escrita da língua de sinais tem sido usada em mais de 62 línguas de sinais no mundo. Então, se você ainda não conhecia, eu preciso dizer, tu tá ficando para trás e vai ficar para trás se você não se atualizar. A escrita de sinais não é uma modinha que veio, que surgiu por aí, não. Ela é estável. Ela foi criada em 1974. Ela chegou no Brasil em 1996. A gente está falando de um negócio completamente estável. Você vai me ver falando mais à frente aqui dos registros que a escrita da língua de sinais tem nos órgãos internacionais que gerenciam padronização de escrita. Então, não é um negócio que alguém foi ali na esquina e escreveu num saco de pão ali, trouxe e falou assim, assim se escreve. Não, é um negócio que já está aprofundado, tem pesquisa. Não é uma ou duas pessoas. A Valerie não desenvolveu o sistema de escrita sozinha. Ela criou, mas depois ela trouxe ouvintes e surdos, pesquisadores das línguas de sinais, da língua de sinais americana e depois de outras línguas de sinais para esse debate. Então, é muito profundo. Mas, ao mesmo tempo que é profundo, é extremamente simples. É tão, mas tão, mas tão simples que até minha mãe aprendeu. Minha mãe fez, inclusive, bordou uma toalhinha aqui
Aqui tem a foto da toalhinha que a minha mãe bordou para a Raquel. Aqui está o sinal da Raquel. Aqui tem a soletração com o alfabeto manual do nome da Raquel. O sinal da Raquel é assim. Soletração do nome dela, R-A-Q-U-E-L. E, além disso, aqui, ó, você vai ver aqui um trecho de um cartãozinho que minha mãe escreveu também, parabenizando a gente pelo aniversário de casamento, primeiro aniversário de casamento. Adivinha, a mãe escreveu em Libras, tá aqui em português, e ela escreveu, isso aqui não é tradução não, viu? Ela escreveu a mensagem aqui, quando a gente chegar nesse trecho que eu vou ler para você também aqui. Então, a escrita da língua de sinais é completamente estável. Isso significa que é uma escrita completa, ela é capaz de ler e escrever qualquer língua de sinais do mundo. E o nosso foco aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios é justamente a Libras, para que você que está começando agora na Libras possa aprender melhor a Libras, possa memorizar os sinais com facilidade, possa montar frases em Libras com facilidade, com clareza, dando aquele tempero todo especial, só seu, na sua própria sinalização. Para você que já está estudando a Libras, você possa aprender, continuar se desenvolvendo, avançar ainda mais. Para você que é professor, intérprete, pesquisador, ou você que tem um familiar surdo, você possa aprender ainda mais a Libras e continuar avançando ainda mais, se desenvolvendo ainda mais no caminho da Libras. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara, e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwriting Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso, a alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando,
ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo suas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.